Hoje, a Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos fez uma reunião, excelente reunião, inaugurando o debate com esta Casa, com o Congresso Nacional. Nós tivemos lá 123 parlamentares, a comissão estava completa, lotada, um debate para conhecimento, esclarecimento, perguntas e resposta por parte do ministro da Fazenda, Levi, e o ministro Nelson, que durante 5 horas debateu o plano de ajuste fiscal do governo. E eu considero que é importante fazer aqui, eu quero até agradecer, eu sei que incansavelmente esses ministros estão fazendo esses debates, comparecendo a audiências várias, a reuniões com vários líderes e debatendo todas as propostas, tentando extirpar as dúvidas sobre as medidas que até agora o governo publicamente ofereceu, sem que isso ainda esteja nas nossas casas oficialmente. E eu considero importante fazer uma breve análise do desafio, da responsabilidade, senhor presidente, que nós temos na avaliação e no aperfeiçoamento das propostas enviadas, que serão enviadas do Executivo para essa Casa para superar a crise que nós enfrentamos. Corte de gastos para zerar o déficit de 2016, previsto no orçamento de 2016, avaliação de novas possibilidades de receitas, da capacidade da economia para o pagamento, inclusive, de juros da dívida do país e das medidas para permitir a retomada econômica do país. Esse Congresso recebeu a proposta de um orçamento deficitário. Isso foi muito debatido pela imprensa e muitos responsabilizam essa proposta orçamentária com déficit para a queda do grau de investimento e do reconhecimento do Brasil como bom pagador. E esse déficit foi, assim, praticamente, no conceito de muitos, decisivo para que o país perdesse o selo de bom pagador, o chamado grau de investimento, na avaliação da Agência de Classificação de Risco, a Standard & Poor's. Se, por um lado, senhor presidente, nós não podemos tratar o rebaixamento como o final de todos os tempos, o fim do mundo, por outro lado, está muito claro para todos nós que não se trata de uma questão pequena, é uma questão significativa de muita relevância. Ao contrário, o grau de investimento é crucial para o Brasil, principalmente quando sabemos que importantes fundos internacionais condicionam os investimentos do Brasil à manutenção de selo de bom pagador, por menos de 2 agências avaliadoras de risco. Essa é uma exigência internacionalmente conhecida e tem sobre nós, recai sobre nós todos, a responsabilidade de ajudar com que o país não perca nenhum grau de investimento numa crise como essa. As propostas de ajuste que o governo anunciou, elas são amplas, ninguém tem dúvida disso. Inclui aumento de impostos, que é um remédio amargo, sempre reconhecido, que terá que ser amplamente discutido e negociado com este Senado e com a Câmara dos Deputados. Mas esse, senhor presidente, é um momento de crise. Por esse motivo, eu gostaria até de destacar que, na qualidade de presidente da Comissão Mista de Orçamento, nós convidamos esses ministros para debater, não ficar lendo pelos jornais, da nossa parte e da deles, as amplas explicações, alusões sobre essas medidas desse ajuste fiscal. Ao contrário, nós consideramos, como as medidas não chegaram ao Congresso, as interpretações têm que estar fora da pauta política desse Congresso. Precisamos de informações. Essa falta de informações acabaram provocando muitas dúvidas. E essas dúvidas provocam também distorções das informações que, precisamente, esta Casa, que votará todas essas medidas do governo, deveria ter em mãos. Nós também sabemos que hoje o ambiente que nós temos, senhor presidente, é adverso. Há uma grande resistência no aumento da carga tributária, representada pela proposta novamente trazida a essa Casa, que é da CPMF. E essa insatisfação
que nós poderíamos dizer, de setores da própria base, com o impacto e o alcance de algumas medidas, como o funcionalismo público, por exemplo, e insatisfação com as restrições impostas à expansão de gastos, tudo isso aí deixa o panorama de muita incerteza. Nós temos que avaliar, senhor presidente, principalmente a eficiência desses cortes que foram apresentados, que foram propostos ao Brasil. Os cortes de despesas devem ser, sem dúvida, a preocupação maior que nós precisamos enfrentar. E é central de um conjunto de medidas também, senador, que é preciso que todos estejam convencidos sobre a necessidade desses cortes, de todos os cortes, que poderiam ser mais significativos no entendimento de alguns, e se há outras fontes de receita que não foram até agora elencadas, que pode se somar às que já foram apresentadas. A partir de agora, senador, o Congresso será responsável por concordar ou negar aval às medidas que foram propostas pelo Executivo. Por isso o debate de hoje, por isso a preocupação de que nós nos aprofundemos no conhecimento das ideias e no alcance das medidas que foram anunciadas. Segundo o levantamento da nossa consultoria de orçamento, dos 9 pontos previstos pelo pacote do governo, no lado da despesa, 7 dependem de mudanças nos projetos da LDO, que já temos pronto como relatório preliminar, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, ou do próprio orçamento posteriormente. No lado da Receita, 7 propostas dependem de aprovação da matéria legislativa. Essa é uma longa caminhada, ou por medida provisória, ou por proposta de emenda constitucional, mas nós sabemos que ainda não temos nessa casa, não recebemos as propostas que o governo sinalizou ou anunciou previamente pela imprensa. Nós precisamos ter todos os elementos para uma tomada de decisão capaz de nos levar realmente ao equilíbrio fiscal. A Comissão de Orçamento, como teve presente vários parlamentares que hoje, a partir de hoje, terão uma nova reflexão se para aprovar ou não aprovar sobre essas propostas da nova LDO, nós precisamos dizer aqui que esses parlamentares que fizeram as suas perguntas, suas observações, esclareceram suas dúvidas, hoje têm um pouco mais de profundidade nesse assunto e saberão medir as consequências de todas as medidas tomadas pelo governo. Os ministros, senador, da equipe econômica destacaram uma coisa importante, que o novo ajuste fiscal foi pensado considerando os 2 princípios e 2 principais, aliás, gastos da União. De um lado, a Previdência Social, do outro lado, a folha de pagamento. Todos sabemos que para compensar esse déficit de 30,5 bilhões previsto no orçamento, o Executivo, quando anunciou seus cortes no valor de 26 bilhões e o aumento de receita de 40,2 na arrecadação, dos quais 32 bilhões em receitas da prorrogação da tão discutida e controvertida CPMF. Segundo o governo, esse recurso será destinado a cobrir o déficit da Previdência e pagar as aposentadorias. Este também é um dado e uma versão polêmica da apresentação da CPMF. Ou alguns preferem que essa receita seja propriamente para a saúde. Outros questionam a temporalidade dessas medidas, se elas durarão 2 ou 4 anos, se são necessárias, qual o tempo necessário, e se é necessário realmente que essa receita seja usada na saúde. E temem que, sendo usada na saúde, ela fique como uma receita permanente, como um imposto permanente. A nova CPMF ela teria previsão de um alíquota de 0,20%. Mas o que está sendo pensado nesse momento é uma alíquota diferente. Incluíram nesse cenário aí a participação dos governadores para que eles trouxessem a reflexão e a necessidade dos seus estados e somasse também a preocupação com a condição de arrecadação que os municípios passam. Então, eles pensam numa alíquota de 0,38 para dividir essa diferença de arrecadação com estados e municípios. Eu, particularmente, tenho uma indagação que me ocorre sempre quando eu vejo essa articulação política, a manifestação dos governadores. Se era para fazer uma proposta de 0,38, por que não fez?
porque não se colocou previamente que havia, nesse cenário, a postura interfederativa de se levar essas discussões para outros patamares e alcançar, com esse imposto, outros níveis de dificuldades, como a do caso do Estado e município, que nenhum Estado tem folga no seu caixa e nas suas receitas, na sua arrecadação. O governo afirmou, no entanto, que defendeu a opção por esse tributo ao avaliar que o seu impacto seria mais distributivo na economia do país, de uma maneira equitativa entre todos os setores. No entanto, sabemos hoje da existência das dificuldades reais que temos nessa casa para aprovar a CPMF. O caminho, senhor presidente, eu quero dizer, como na condição de presidente, é longo. É um caminho que, para tais medidas e tantas outras possam vir adiante, ou anexando as prioridades elencadas pelo governo, terão que se constituir as comissões mistas para tratar as comissões especiais para tratar das MPs. Ainda temos uma PEC. Todo mundo sabe que um projeto de emenda constitucional demora muito a ser apreciado, tem longas discussões. Então, nós não estamos num caminho fácil. O governo precisa se convencer, isso sim, de que poderia convencer a todos que estão nessa discussão, que se pode ou não ter outros cortes mais eficientes, com despesas possíveis ou não. Se aqui é a fase terminativa de toda a atuação, de todo o esforço que o governo fez para colocar esse plano de ajuste, de enfrentamento à crise, como nós estamos vendo. E isso sim, senador, precisa ficar claro. Hoje, no debate, as perguntas foram feitas, propostas elencadas, críticas elaboradas, mas nós sabemos que, para a construção desse cenário, ninguém nesta casa, eu sinto, que com qualquer posição que tenha, de crítica ou não crítica, de construção de ideias ou não, de propostas, ninguém quer lavar as mãos. Ninguém quer lavar as mãos. Ninguém pode estar diante do seu país, e isso é o papel do Congresso Nacional também. Quando o governo anunciou essas medidas, nós ouvimos de vários parlamentares dizer: isso é problema do governo, nós não vamos suprir o papel das decisões que o governo tem que tomar, mas vamos discuti-las. E se não estivermos de acordo com essas ideias e propostas, e não acreditarmos na eficiência delas, vamos propor. Não podemos lavar as mãos de maneira nenhuma. Temos tantos desafios pela frente que hoje me deu assim, uma certa, eu não diria angústia, uma inquietude até, porque o objetivo de aumentar a arrecadação tem que estar muito claro que esse é o caminho que tem que seguir, e não há outro, ou não existem outros. O governo foi elencando as medidas, a redução de benefícios para exportadores de produtos manufaturados, no programa Reintegra, a redução de benefícios da indústria química por meio do PIS/COFINS, o aumento dos juros sobre capital próprio, que atinge várias empresas, e o aumento da cobrança do imposto de renda sobre a venda de imóveis acima de R$1 milhão. Se é que, nesse momento de crise, também há uma disposição no mercado de se oferecer imóveis e produzir vendas. E ainda tem a redução do valor do imposto de renda, que pode ser deduzido do Sistema S, e a decisão de que 30% da arrecadação das entidades do Sistema S seja direcionado para a Previdência Social. Esse conjunto de medidas que nós elencamos rapidamente aqui, ele somaria 40,2 bilhões em aumento de receitas. É nossa responsabilidade, senhor presidente, eu quero deixar claro, avaliar essa previsão, esse estudo que foi nos oferecido, se é realmente factível, uma vez que, na verdade, alguns pontos da proposta dependem do comportamento de mercado. Não é falar hoje e que isso não insira uma repercussão amanhã que pode ser até desastrosa sobre a insegurança em que esse cenário se dá numa proposta que dificilmente foi entendida por essa casa, mas que, com esforço e registro desses ministros, podem ser, vamos dizer, negociada com a concordância do pensamento dos parlamentares que fazem parte do Congresso Nacional. Eu queria acrescentar que a arrecadação, com o aumento do imposto sobre o ganho do capital, por exemplo,
dependeria das decisões de venderem seus bens. Essa não é uma coisa que se planeja numa mesa sentada, reunião ministerial, com todo o conjunto de técnicos que tem, sem saber como reagem lá fora as pessoas que conhecem a crise e temem a consequência dela. Há muita dificuldade, o mercado já aponta imobiliário, por exemplo, que há dificuldade de se vender o seu patrimônio no valor real que ele deveria ter nesse momento de oportunidade. Pelo contrário, os imóveis estão caindo de preço. Então, nós dependemos também da reação do mercado e essas incertezas também em relação aos cortes de despesas, seu impacto na população, com a redução dos recursos da Minha Casa Minha Vida, que é um programa tão aceito pela população e que levou à construção de 1,5 milhão de casas. Eu queria dizer que a compensação também usada com o maior custo do FGTS precisa ficar bem claro para a população, precisa ficar claro. Esse recurso vai para Minha Casa Minha Vida e volta, ou ele não volta mais. A incerteza na previsão de recursos com corte de gastos da saúde, que eu, particularmente, quero dizer, como parlamentar, que sempre militei na área da saúde, eu entendo que cortar na saúde mais deficitária, como ela se encontra, vendo o que nós vemos dia após dia, não é só um problema de gestão, é um problema também de, eu diria, consciência social. Porque, quando se fala na Minha Casa Minha Vida, pode-se esperar mais um pouco para construir o outro 1 milhão de casas, mas a saúde não pode esperar nunca. Eu vejo lá no meu estado as parturientes, quando se corta 20% do atendimento num hospital, numa maternidade daquela, são 80 mulheres, que atende 400 mulheres, por exemplo, são 80 mulheres que não têm aonde recorrer para terem seus filhos. E isso, na minha consciência política, é inadmissível. Outros cortes, empresas, cargos comissionados, tudo isso é factível, mas cortar a saúde é impossível admitir. Essa é mais uma incerteza na previsão das nossas posições nessa casa. E mais incerteza ainda na previsão de recursos com corte de gastos em outras áreas. Você não pode pensar que um país com esse comportamento, essa vocação agrícola toda, possa tirar recursos da agricultura, não pode. Não pode. A agricultura familiar, eles sobrevivem disso. Não tem como restringir, já há tantos anos que nós estamos diminuindo os investimentos nessa área, que não são recompostas nem pelas emendas dos parlamentares, nem por emenda de comissão. Então, mais uma vez, eu acho que nós deveríamos criar um clima político para que nós estejamos muito atentos às medidas e à eficiência delas, e à consequência delas, o resultado delas para esse momento de crise e que o governo precisa tanto fazer um ajuste fiscal. Então, essa iniciativa de nós promovermos um debate na Comissão Mista de Orçamento foi na tentativa de que lá ocorressem os deputados que estão voltados, deputados e senadores, voltados a debater a crise econômica, entender o que o governo propõe e, daí, resultante de tudo isso, tomar uma posição que seja favorável ao pensamento nacional sobre as iniciativas e o resultado delas. Os ministros, inclusive, na explicação dessas recomposições, teve um debate em relação às emendas. Não é uma imposição do governo, pelo que eu entendi, que o governo vai encaminhar uma lista de sugestões, onde o senhor, presidente, vai colocar a emenda que o senhor trabalha e aprova. Para que lado vai? Vai para a saúde, vai para a educação, vai para a agricultura? Para onde vai? Ciência e tecnologia? Então, é preciso saber a prioridade do seu Estado e da sua atuação como representante do seu povo. Não tem como dizer que eu vou pegar todas as emendas parlamentares do meu Estado e jogar na ciência e tecnologia. É muito importante que se faça, mas é preciso saber qual o aspecto mais grave do momento que nós vivemos. No meu Estado é a saúde. No meu Estado é a saúde. Eu não deixaria cortar 1 centavo sequer da saúde do meu Estado. Portanto, eu não penso que encaminhar uma lista de sugestões para obras e projetos que possam ser aproveitados com a emenda do senador e do presidente, que receberiam essas emendas em alguma a obra que estivesse parada, em alguma escola deficitária. Eu penso que deva ser diferente o planejamento da utilização de todos os recursos que o parlamentar deseja levar e aprovar para o seu Estado.
Há uma desconfiança de que as medidas atuais, como dizem, ela praticamente é enxugar o gelo, que ela não teria... na reforma proposta, ela não teria um papel estruturante, entre elas a falta de uma proposta de uma reforma administrativa, de uma reforma da Previdência. Todos sabem que o país de hoje, essa crise de hoje, é uma soma de vários Brasis anteriormente, em que se colocou à prova a eficiência administrativa. Nós temos rescaldo disso até hoje. Aquilo que não foi feito na Previdência, hoje nós ouvimos muitas vezes analistas dizerem, daqui 3 anos nós teremos uma Previdência falida. E isso não é de hoje. É uma soma de várias atitudes que deixaram de ser tomadas no passado. Então, eu queria apenas dizer que nós recebemos as propostas como um passo na direção de se promover um equilíbrio nessa crise, um equilíbrio fiscal, diante da necessidade de se promover também, com esse envio dessas mensagens, um debate que seja tomado a consciência, eu diria, coletiva dessa casa, realizando audiência pública, debate com a sociedade civil, com o setor produtivo, com economistas, o que quer que seja, mas que nos ajude a caminhar numa direção nenhuma que não podemos ter. Uma vez o presidente Renan disse que é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Essa casa hoje está diante de um impasse muito grande e tem a responsabilidade de se conduzir, carregando nas suas costas todos os compromissos que tenho certeza cada um expôs nas ruas para ajudar o seu país. E é neste contexto, senhor presidente, que eu quero dizer que nós estamos com o objetivo de promover todas as frentes de trabalho e planejamento para que a gente possa construir nessa casa um pensamento médio que possa nos ajudar a tomar posições diante da mensagem que o governo encaminha hoje, parte dela a essa casa. Porque é imprescindível ouvir o governo, como é imprescindível ouvir a sociedade. As opiniões, nós sabemos, são divergentes, mas elas são fundamentais. Eu não saberia ouvir só o governo e dizer, bom, é o que eu tenho por hoje. Eu acho que o governo tem que nos oferecer todos elencos de medidas que podemos refletir e debruçar sobre elas. Trancar a CPMF na CCJ, na Câmara, não é saída. O povo brasileiro não vai aceitar que não se decida nada. Pelo contrário, é preciso, para delimitar as nossas posições de cada parlamentar diante da proposta do governo, que ela possa ser debatida e possa ser votado. Ninguém nessa casa pode prescindir do seu voto, seja ele qual for, na direção que for. Mas, antes disso, temos que ter conhecimento de todo o ajuste que o governo está propondo. E se tem alguma outra proposta adicional, que ela seja proposta imediatamente, porque o caminho é longo e o político tem por hábito achar que ele é dono do tempo do país, e não é. Não é. Esse ajuste adicional que está proposto aí é de 64,9 bilhões, o que equivale a 1,1% do PIB. Esse é um montante pensado para cobrir o déficit e permitir que o Brasil consiga realizar um resultado positivo, o que equivale a dizer aquilo que a presidente tem falado publicamente, que é atingir o superávit, cobrir o déficit e permitir que o Brasil consiga realizar um trabalho positivo a favor da nossa gente e do nosso desenvolvimento. E esse também, senhor presidente, senhores senadores, é o objetivo do trabalho que nós estamos realizando na Comissão de Orçamento, que com certeza não alcançará a casa inteira, mas estamos colocando o Brasil hoje, suas contas, suas iniciativas, com a maior transparência possível, procurando buscar todos os elementos que permitam que a gente possa dizer que esse programa é um programa de austeridade. Eu não me furto, senhor presidente, não sou economista, a dizer que somos capazes de retomar essa confiança internacional se a política estiver junto para dirimir suas dúvidas e fazer o encaminhamento. O que é mais difícil no país, senador... Primeiro eu vou fazer uma parte. Eu não entendi onde que a campainha tocou, fiquei sem saber. Meu ministro da Educação predileto. Vossa Excelência tem a parte. Muito obrigado, senadora. Primeiro, eu quero parabenizá-la pelo evento de hoje de manhã. Eu estive presente quase todo o tempo e, senador Viana, foi um bom evento para que as pessoas se manifestassem e para que os dois ministros se manifestassem. Dito isso, eu quero dizer que a senhora falou que tem um longo caminho
eu acho que sou um certo otimismo. É mais do que um longo caminhão. Tem uma muralha na frente do caminhão. Tem um muro. Então, a gente tem um longo caminho, como o senhor disse, e tem que superar o muro. Esse muro chama-se o descrédito e a desconfiança. São duas coisas. A desconfiança é em relação à técnica da peça orçamentária. Eu não tenho plena confiança técnica de que aquele é o caminho. Não tenho ainda, por mais que eu estude, por mais que eu procure. Ali tem brechas, ali conta com coisas que podem não acontecer. O FGTS, a Justiça pode proibir o uso, porque não pertence ao governo, nem a nós, pertence aos trabalhadores. Além disso, tem um descrédito que é político. A desconfiança técnica quer dizer, isso daqui não está bom, está errado. O descrédito político quer dizer, isso aqui está certo, mas se a gente colocar nas mãos do governo, ele não vai fazer. E tem esse descrédito. Aí entra a CPMF. Eu fui dos poucos que votou aqui pela continuação do CPMF. Acho que é um imposto insonegável, é um imposto que tinha um destino bom quando foi criado pelo doutor Jatene, votei a favor. Mas eu tenho dúvidas de duas coisas hoje com o CPMF. É essa história de que vai durar 2, 4 anos e vai para a Previdência. E depois de 4 anos vão matar os velhinhos? Ou a Previdência vai ficar saudável depois de 2, 4 anos? Não vai. Então a gente fica temeroso. Além disso, o governo vai cumprir realmente o uso desse dinheiro, seja para a Previdência, seja para saúde, ou vai para os estados. E os estados vão fazer o que com isso? Comprar mais carro para as assembleias legislativas, como a gente tem visto nos jornais que estão sendo comprados? Ou para a Câmara Legislativa do Distrito Federal gastar mais ainda do que gasta? Então, existe uma desconfiança técnica e existe um descrédito político. Para mim, esses dois fatos são a grande muralha que vai atrapalhar a aprovação desse projeto. Agora, some-se a isso o que acaba de ser dito, segundo eu vi, por pessoas do Palácio Planalto, é que não tem plano B. Não ter plano B significa que não tem um mapa. Só não tem um plano B quem não tem um mapa, que só tem ali um caminho. E que caminho é esse? Cheio de incertezas e inseguranças. Vamos supor que não aprova. E aí? Não tem plano B? Não tem alternativa? O Brasil acaba? Ou o governo cai? Não é um parlamentarismo. Então, não é simples o governo cair. É cheio de dificuldades para que isso aconteça. E, quando isso acontece, tem traumas. Então, eu saí da reunião contente porque ela existiu e, ao mesmo tempo, ainda mais preocupado, senador, do que eu estava antes. Eu não sentia a firmeza, olhando nos olhos dos 2 ministros, de que eu podia jogar o meu voto nos braços deles. Eu não senti firmeza de poder dar um cheque para que eles consertem com o Brasil, porque eu não vi um conserto com C com o Brasil. Então, eu saí mais preocupado do que entrei na reunião, mas creio que a senhora fez um belo gesto em fazer aquele debate e quero parabenizar pela sua firmeza, porque tentaram perturbar muito, querendo abrir as portas para todo mundo, e a senhora disse, não, já foi decidido que é parlamentar que entra, ou um ou outro assessor que o parlamentar carregue, porque precisa deles para esses números. Então, eu quero parabenizá-la, dizer que a senhora fez um belo evento, mas, no meu caso, não me trouxe uma esperança maior para perseguir o caminho, como a senhora falou, e para saltar a muralha, como eu uso na minha metáfora, uma barreira a ser superada. É mais do que um longo caminho a ser percorrido. Ouvindo o senador Cristóvão Vossa Excelência, eu quero manifestar uma preocupação ainda maior. Porque quando o país está no descaminho da economia e com pouca estrutura para retomar o seu desenvolvimento, a crise política, se é superior a tudo isso, realmente o caminho não existe. E, na verdade, não é por otimismo, apenas porque esse é o meu dever. Fui eleita 8 mandatos, então eu tenho o dever de refletir, estar presente dentro das crises, se o barco tiver para virar, fazer o equilíbrio das ondas para que o barco não vire.
e dizer que só retomaremos a confiança se tivermos também capacidade de propor daquilo que nós não aceitamos. Nós temos todo o direito de discordar, todo o direito de reprovar, mas não temos direito, e eu falo para o ministro Cristóvão, que eu admiro profundamente, Vossa Excelência sabe disso, né? O quanto eu pude, durante o seu mandato de ministro, eu tive a oportunidade de tentar ajudá-lo através, inclusive, das peças orçamentárias. Eu fiz. Vossa Excelência sempre foi muito transparente, foi muito diligente nas suas tomadas. E outra coisa, traz a verdade consigo, que é uma coisa difícil no mundo político. As pessoas dissimulam o tempo todo, falam o que é mais fácil de ouvir. Então, se aparece um holofote, o que é sério passa a ser profundamente demagógico para alguns personagens e atores dessa casa e de outras casas. Mas o senhor cita também a irresponsabilidade de não se ter a garantia efetiva, e isso não pode se produzir na palavra de um ministro, que o recurso que possa prover do CPMF, indo para o Estado, que ele não seja bem utilizado. Eu acho que cada um tem a sua limitação, das suas responsabilidades. Os governadores têm que ter consciência que não é fácil tributar mais esse país, de maneira nenhuma. Os prefeitos também, embora o que se veja nas câmaras municipais e em algumas prefeituras espalhadas por aí, seja uma excrescência da política que nós deveríamos adotar todos os dias, de honestidade, firmeza de propósito, de respeito ao uso do dinheiro da população em alguma direção. É brincadeira se ver vereador indo desfrutar de ilhas paradisíacas aí, usando o carro para ir ao cinema, comprando desnecessariamente carros para suas câmaras, Câmara que trabalha uma vez no mês. Então, tem muita coisa que nesse país precisa ser reconstruído, mas que a população precisa conhecer. Hoje, eu gosto muito desse momento sobre a égide da imprensa, tirando fora os descalabros, a insensatez que, porventura, pode existir, a irresponsabilidade de publicamente afetar a dignidade das pessoas, sem ao certo saber se é aquela verdade ou não. Eu diria que hoje nós podemos conhecer mais toda a parte da desonestidade e da corrupção que impera no Brasil. Hoje não tem nada que possa jogar debaixo do tapete que alguém não vá levantar e dizer que existe. Portanto, a minha preocupação é a base em que nós teremos que construir para recomeçar esse país e levá-lo de volta a um caminho melhor do que esse que nós estamos visando. Portanto, o meu convencimento é de que mais diálogo e mais investimento nas posições políticas adequadas para esse momento de crise, é que vai ajudar o país a sair do patamar que se encontra. Então, era o registro que eu queria fazer, com todas as preocupações que eu tenho, e tenho, tá? Nesse momento, eu acho que não pode ter duas casas divididas, pode ter dois Brasis, um que quer ir para frente, outro que quer que acabe em fumaça, para que todos digam só, eles fracassaram, nós acertamos, eu que tinha razão, ele não tinha, porque o Brasil precisa de um caminho. E se esse muro estiver na frente, se eu tiver uma marreta da minha convicção e da minha capacidade de lutar, eu quero destruí-lo para que a gente possa encontrar um caminho melhor do que nós estamos vendo até agora. O senhor sabe que eu lhe tenho admiração, mas eu que sou descendente de Índia, eu já acostumei com o sol, com a chuva, mas não, eu quero, sobretudo, fazer com que todas essas intempéries nos façam mais resistentes a qualquer golpe, qualquer disfarçatez política que possa querer interromper, e já está interrompido por antecedência, interromper outra vez o caminho de crescimento que o Brasil tanto precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Cristóvão.